De olho no possível calote bilionário da companhia chinesa Evergrande, gigante do mercado imobiliário. Um possível calote da Evergrande pode afetar todo o sistema financeiro chinês. Não existe crescimento infinito, e é por isso que nesse momento a China está à beira de uma grande crise. E se não ficarmos espertos, podemos sentir os efeitos disso até aqui no Brasil. A segunda maior economia do mundo é a China, e ameaça a hegemonia americana há muitos anos. O tipo de crescimento que o país experienciou é descrito como um milagre econômico. É assim que são as chamadas ascensões meteóricas da economia mundial. Lá eles estão acostumados a ver a sua economia subir pelo menos 10% ao ano, por vezes até mais que isso, pelos últimos 40 anos. O mundo observou esse cenário com espanto. Afinal, não muito tempo atrás, nos anos 50 aos 80, era um país totalmente quebrado. Passaram por diversas crises políticas e econômicas, e governos desastrosos como os de Mao Tse-tung, onde cerca de 50 milhões de pessoas morreram de causas relacionadas à pobreza, para a implantação do regime comunista. Mas, de alguma forma, a China se reergueu, e é possivelmente o maior sucesso econômico da história humana, dadas as devidas proporções. Tudo isso é muito relacionado ao setor imobiliário, que cresceu de forma assustadora, mas pode ter atingido um ponto de ruptura, no que pode ser a pior bolha que o país já viu. Mas como a China cresceu tanto? E como crescer tão rápido pode ter, na verdade, destruído o milagre econômico chinês? Após a vitória de Mao, a China aboliu a propriedade privada, mas enquanto seguiu nessa ideia, o país não floresceu. Mas quando ele faleceu, um homem chamado Deng Xiaoping assumiu o controle, e a China iria experienciar uma mudança drástica de rumo. Xiaoping começou a implementar uma grande abertura econômica na nação. Marcas estrangeiras seriam livres para entrar no país, e as províncias chinesas teriam agora liberdade de criar atrativos e atraí-las para si. Uma grande reforma tributária foi feita, tudo em prol da consolidação da participação da China no cenário econômico mundial. As propriedades privadas voltaram a ser aceitas, e esse era o início do que ficaria conhecido como o socialismo com características chinesas, que era nada mais nada menos do que uma guinada a uma economia de livre mercado, bem próxima do modelo capitalista. Essa política foi responsável pelo crescimento chinês, mas também pode ser pelo que é o possível colapso que está pela frente. Quando Pequim deu a liberdade para que as cidades e províncias criassem leis diferentes do resto do país, de forma a buscar o investimento estrangeiro, elas ainda precisavam seguir rígidas metas de transferência de dinheiro para o governo, em forma de tributos, é claro. E com parte considerável de sua receita comprometida, qual a solução que as cidades encontraram? Simples, eles passaram a vender terras e propriedades para pessoas e empresas. Essa medida também foi um dos responsáveis para o crescimento do país. Mas existe um fator importante ao falarmos sobre essa suposta propriedade privada praticada na China. Quando uma pessoa compra um terreno no país, ela na verdade adquiriu o direito de usá-la pelos próximos 80 anos. Ao fim desse período, o terreno volta para as mãos do Estado. Inacreditável, não? Outra coisa inacreditável é o que está acontecendo com a Argentina nesse exato momento. Se você acha que a China está na pior, é porque não viu os hermanos. Checa aí no card se quiser saber mais. No geral, o mercado imobiliário chinês foi um rio de dinheiro por décadas, mas um detalhe sempre atormentou seus participantes, o que pode ter feito todo o castelo desmoronar. Apesar de soar como capitalismo livre, o socialismo com características chinesas ainda tem muitas regras feitas pelo Partido Comunista. E isso pode ser visto com as limitações que os chineses enfrentam para comprar ações de empresas estrangeiras. Um chinês não pode ir agora mesmo comprar ações do Google, por exemplo. Essa proibição prejudica a bolsa de valores. O setor imobiliário chinês sempre foi muito mais lucrativo do que a bolsa do país. Afinal, a presença do governo nas empresas registradas na bolsa é muito forte, e ninguém quer investir em empresas que podem a qualquer momento ser tomadas pelo governo. A vantagem do setor também tem um cunho social. Todos querem ter a própria casa, e o governo criou diversos estímulos para a obtenção de crédito direcionado à compra de imóveis e terreno para construí-los. Esse foi um grande erro, que cobraria um preço devastador algum tempo depois. Mas agora que você já sabe como o mercado imobiliário chinês é gigante e convidativo, é hora de falarmos dos fatores que podem acabar com ele. As cidades chinesas vendiam terrenos não só considerando o preço, mas também levando em conta o que ganhariam no futuro com aquelas terras. E assim, conseguiam tomar mais dívidas junto aos provedores de crédito. Esse fator, junto com o crédito barato às pessoas para comprarem suas casas, tornaram o setor irresistível. Sem dúvida, um dos melhores investimentos. Mas isso gerou o inevitável, uma subida de preços que precisava ser acompanhada por um aumento de demanda. Nos últimos 20 anos, o preço de um terreno na China aumentou em pelo menos 6 vezes. A grande demanda ajudou a propagar o costume das pessoas de comprar os apartamentos ainda na planta.
o que ajudou as construtoras a terem receitas cada vez maiores, o que deixou os investidores extremamente atraídos. Este é o caso de muitas outras, mas também do nosso ator principal, a Evergrande. Ela é uma empresa imobiliária chinesa, que para tomar seus empréstimos usava das propriedades como garantia, e essa garantia tinha sua precificação futura atrelada às novas dívidas que a empresa adquiria. E o que eles faziam com o dinheiro que pegavam emprestado? Bom, compravam mais propriedades, e assim o ciclo continuava. É claro que em um dado momento a dívida ficou impraticável. Em 2021, atingiu os 2 trilhões de yuans, enquanto tinha apenas 80 bilhões em sua caixa. Ela cresceu tanto por uma simples razão: a confiança de que a demanda da população chinesa continuaria alta pelo menos pelas próximas décadas. Pensando em evitar um efeito dominó de falências de empresas atreladas ao ramo, o governo criou em 2020 regras para o endividamento, de forma a tentar evitar mais farra com o crédito fácil distribuído até ali. Mas companhias como a Evergrande já estavam endividadas muito acima das metas da regra. 28 das 100 maiores imobiliárias chinesas foram obrigadas a vender muitas de suas propriedades para continuar operando depois de darem o calote. Foram amargas as consequências para um país que sonha em ultrapassar os Estados Unidos, mas que isso mergulhou em dívidas que parecem intermináveis, além da criação das famosas cidades fantasmas. É possível dizer que o setor colapsou. O preço dos imóveis experienciou uma queda de 30% no último ano, o pior resultado do século. Mas você se lembra dos fatores que o fizeram crescer tanto? O fato dele ser visto como investimento. Logo, grande parte do dinheiro dos chineses está em títulos desse tipo. Com as quedas do preço, o interesse cai, o que pode desacelerar fortemente a economia chinesa. Porém, o medo das pessoas é totalmente justificável. Para milhares de chineses, ou talvez milhões, os apartamentos comprados na planta talvez nunca cheguem. Empresas que se meteram em problemas como as da Evergrande têm aos montes, e até ela mesma não tem dinheiro para terminar essas obras, nem mesmo aqueles que só precisam de acabamento para serem entregues. Chegaram ao ponto de demolir projetos inteiros, o que gerou as famosas cidades fantasmas. Isso também afeta diretamente a arrecadação das cidades e províncias, já que os terrenos que eles vendiam agora valem muito menos. Os bancos também sofrem, já que agora muitos chineses se recusam a pagar parcelas de um apartamento que talvez jamais venham a morar. Eles protestam em frente aos bancos, mesmo com medo da repressão. Mas você pode se perguntar, o que eles estão fazendo para resolver o problema? O Partido Comunista está focado em estatizar completamente o setor imobiliário, criando empresas estatais que compram as principais dívidas das construtoras. Ou seja, a China está tentando resolver um problema que foi resultado de interferências governamentais com mais interferências governamentais. A questão é saber se isso vai dar certo ao longo prazo. Afinal, a curto prazo já vemos que a economia está desacelerando. E o Brasil, claro, será prejudicado. Mais de 30% do que produzimos para na China. Se a situação voltar a piorar, tendemos a vender menos de tudo para os chineses. No cenário mundial, isso fortalece o dólar, e nossa moeda, que é muito atrelada a ele, tende a perder valor. Eles se organizaram nos últimos 40 anos com o principal objetivo de se tornar a maior potência de todo o mundo, mas com o estouro de sua bolha imobiliária e a possibilidade dos seus bancos quebrarem, esse objetivo parece um pouco mais distante. Não é errado dizer que o milagre chinês chegou ao fim, mas qual será a cura para essa ressaca econômica que seguirá? Alguns certamente já estão pagando o preço, aqueles que nunca chegarão a pisar nos imóveis que compraram e aqueles que irão assistir ao que seriam suas casas sendo demolidas nunca esquecerão o preço de perseguir o crescimento infinito. Mas aqui a gente é cabeça dura e queremos sim crescer infinitamente. Então checa aí embaixo se já deixou o like, se inscreveu no canal e comenta alguma coisinha pra gente ler. E até mais, pessoal!